Eu acordo de manhã, coloco o meu pé no chão e tenho uma dor forte no meu calcanhar. Eu começo a andar, essa dor vai aliviando aos poucos. No final da tarde já está doendo bastante de novo. Se você sente isso, você provavelmente está com uma fasciite plantar. Olá, meu nome é Davi Belan, sou médico ortopedista com foco no tratamento intervencionista da dor. E hoje eu vou explicar um pouco para você sobre essa condição chamada fasciite plantar e como que a gente pode evitá-la. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. A fasciite plantar é uma condição em que a gente tem a inflamação da fáscia plantar. E a fáscia plantar é uma estrutura que todos nós temos na sola do pé. Ela conecta o calcanhar aos dedos do pé. É uma estrutura que ajuda a estabilizar o pé em algumas posições. Em algumas situações, o paciente ele pode ter uma sobrecarga mecânica repetitiva nessa região e gerar um processo inflamatório, levando à dor. Por que essa dor acontece principalmente de manhã ou depois de um período de inatividade, em que você fica, por exemplo, sentado, trabalhando, e quando você levanta, sente aquela dor na primeira pisada. Depois ela pode ir aliviando. A gente tem um processo inflamatório na face, e quando a gente repousa, seja dormindo ou mesmo sentado, o pé dá uma pequena relaxada. Então aquela fáscia, ela assume uma posição mais encurtada. E ela tende a ir cicatrizando aos poucos. Quando você acorda de manhã e coloca o pé no chão, você estica aquela fáscia e sente aquela dor abrupta, forte, que ela pode aliviar nos próximos passos. E nos casos mais avançados, ela nem alivia, o paciente fica com a dor pelo período todo. Muito bem, e por que os pacientes desenvolvem isso? Essa é uma condição mais comum nos adultos, mas pode acontecer em pacientes jovens, principalmente entre 40 e 60 anos, é a idade principal do surgimento da fasciite plantar. Algumas coisas que estão associadas a ela: a obesidade, alterações na pisada, como o pé plano, o famoso pé chato, traumas repetitivos, então corredores de longa distância, ou atletas que envolvem esportes de salto, e o encurtamento da musculatura, principalmente a musculatura posterior da perna, a famosa panturrilha, e mesmo o encurtamento da própria face plantar. Alguns fatores também que contribuem para isso são pacientes que permanecem muito tempo de pé, e isso vai gerando uma sobrecarga nessa face. E como que eu faço o diagnóstico? Como que eu tenho certeza que eu tenho realmente uma fasciite plantar? Primeiro, essa história clínica que eu comentei, ela é muito típica, muito característica. Quando você passa no seu médico, o exame físico também é muito sugestivo. A dor, quando você faz a pressão do calcanhar do paciente, da parte de baixo. E o ultrassom é um bom primeiro exame. Muitas vezes o médico, o ortopedista já tem isso no consultório. Ele já faz o ultrassom, já detecta o espessamento da face. Muito bem, e se você tiver essa condição, como que a gente trata? É importante dizer que muitos dos pacientes vão desenvolver isso e talvez melhorem até espontaneamente. Mas para a gente ajudar nesse processo, é importante eu tentar tirar aqueles fatores que me levaram a isso. Então, se eu sou um corredor de longas distâncias, talvez seja interessante eu adequar um pouco a minha atividade física temporariamente. Se eu tenho um pé plano valvo, um pé chato, talvez eu tenha que corrigir a minha pisada, talvez usar uma palmilha. É muito interessante usar uma palmilha de silicone só no calcanhar, porque isso você diminui o atrito bem naquela região da dor. Uma outra coisa interessante para nós é o alongamento da parte posterior da panturrilha e também o alongamento do própria face plantar. Então, puxando os dedos do pé para cima. O paciente que tem dor logo de manhã quando ele acorda, é interessante que ele faça isso antes de pôr o pé no chão. Você já prepara a sua face plantar para receber aquela carga e quando você vai começar a caminhar. Muito bem, então esse tratamento ele pode vir junto com compressas de gelo, um massageamento daquela região. Alguns pacientes usam ou uma bola de tênis ou mesmo uma garrafa de água congelada para massagear e fazer o gelo. São técnicas usadas. E a maioria dos casos vão melhorar com essas técnicas, mas alguns pacientes, apesar de tudo isso, não vão melhorar. E esses pacientes, o tratamento vai precisar de alguma ajuda para conseguir ter a regeneração dessa face. Aí eu vou separar em duas situações. Aquele paciente tem uma dor aguda muito forte, que ele não consegue pisar, está atrapalhando muito ele. Eu posso usar a infiltração. Na infiltração, a gente vai colocar pequenas quantidades de medicação bem naquele tecido machucado, para tirar o processo inflamatório, tirar a dor e permitir que ele faça todo esse tratamento que a gente comentou. Mas naqueles casos que o paciente tem dor, não é aquela dor absurda que ele não consegue pôr o pé no chão, mas está atrapalhando ele, aí entra tratamento por ondas de choque. Já falamos mais dela em outro vídeo, né? Choque elétrico, choque mecânico, que é um aparelho que ele dispara energia mecânica naquela região
e estimula o corpo a produzir a regeneração no tecido machucado. É um tratamento muito efetivo para fasciite plantar. Muitas vezes são necessárias algumas sessões, de 3 a 5 sessões, e o paciente costuma sentir um grande alívio logo após a sessão, mas o benefício verdadeiro, a regeneração tecidual, vem depois de ali 6 a 12 semanas, uma melhora sustentada. Claro que uma vez que o paciente tem essa melhora, é importante ele trabalhar aqueles fatores de risco que a gente comentou, para evitar que isso volte no futuro. Gostou desse vídeo? Foi útil? Conhece alguém que reclama de dores no pé logo que acorda de manhã? Não deixe de compartilhar esse vídeo com essa pessoa e acompanhe a gente no canal nos próximos vídeos.